Sabe, Mateus, eu participei no treinamento anterior e decidi caminhar eu com um discipulado. Uau! Discipulado? O que é isso, discipulado? Como é que isso se faz, mais ou menos? Eu aprendi no treinamento passado que a palavra de Deus deve habitar em minha vida. E eu preciso caminhar com o discipulado, ajudar a levar meu jovem para o ideal de Deus. E isso acontece num processo, onde eu e ele vamos caminhar juntos e eu vou ajudar meu jovem a chegar a conhecer mais de Jesus, né? Será que você não esqueceu que estamos num momento de pandemia, não podemos nos reunir? Como é que você tem feito isso? É verdade, havíamos esquecido disso, mas como? Como é que isso pode acontecer? É verdade. Será que como é que podemos fazer isso nesse tempo de pandemia que está? Olá, eu sou Diogo Almeida, missionário aqui da Palavra da Vida em Inhambane, Moçambique. Estamos aqui para continuar mais um episódio da nossa série, da nossa minissérie, na verdade, sobre o ministério com jovens durante a fase da pandemia. Nós temos enfrentado tantos desafios e a grande questão é, não só para você, para nós também, é como realizar um ministério nesse tempo. Temos tantas limitações, temos a limitação da distância, do envolvimento com as pessoas, do toque. Sentimos tantas saudades de estar num culto cheio, né, de pessoas, todas aquelas danças, todo aquele louvor empolgado, e realmente isso tem nos tirado muito da alegria. Muitas vezes ficamos um pouco na dúvida como realizar o ministério nesse momento. Como vimos no episódio anterior, temos esse grande desafio de saber como realizar esse ministério. E para dar continuidade a esse tema, eu vou falar hoje sobre o que é o discipulado. Vimos essa caminhada do discipulado, que é uma realidade possível, seja ele com distanciamento, seja um discipulado por WhatsApp, por videochamada, por ligação, né? Podemos fazer aquele número 1 e ficar falando por 60 minutos numa ligação de 10 meticais. Também é uma forma muito boa de você poder acompanhar a vida de algum jovem. Talvez pela tua realidade teve que voltar para casa, teve que ir para outro lugar. Então você pode, por meio da chamada, da videochamada, das reuniões, pelas mídias sociais, você manter algum tipo de contato. Então agora eu quero falar um pouco sobre o que é esse discipulado. Nós temos muitas ideias na cabeça sobre o discipulado. Algumas vezes dizemos que o discipulado é um estudo bíblico. Outras vezes dizemos que o discipulado é amizade. Então é só me relacionar com alguém e eu estarei então discipulando a ele. Outras vezes pensamos que discipulado é um curso, que ele tem um momento para começar e um momento para acabar. Muitas vezes pensamos que o discipulado ele é só mais um programa na igreja. Então temos o ensaio de jovens, temos o culto de jovens, temos a célula, temos a reunião de oração e temos o discipulado. Mas será que discipulado realmente é só isso? Talvez podemos pensar que discipulado é somente para pastores, missionários ou líderes de jovens, ou aqueles que fazem parte da diretoria ou do conselheiro, alguma coisa assim. Mas discipulado, ele é muito mais do que isso. E eu gostaria de abrir alguns textos bíblicos com você hoje e juntos, então, por meio desses textos, pensarmos um pouco mais sobre o que é o discipulado. O primeiro texto, se você puder abrir a sua Bíblia aí, apesar de que nós vamos colocar aqui na tela, está lá em Mateus 28, 18 a 20. E eu vou ler aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse versículo da Palavra de Deus, nós encontramos aqui uma autoridade que Deus confere, a descrição de uma tarefa que Deus nos confere e o poder para essa tarefa.
Tudo isso nesse texto aqui. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então a base para a nossa tarefa de discipulado é a autoridade de Deus. Ele recebeu toda a autoridade, portanto agora Ele nos dá essa tarefa. Ele nos envia com uma tarefa. Portanto, ide, fazei discípulos, ou vão e façam discípulos de todas as nações. E esse fazer discípulos, ele inclui batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Aqui é interessante uma coisa, né? Ensinando a guardar. Qual é a diferença entre ensinar e ensinar a guardar? Talvez essa é um ponto importante desse texto. Então, fazer discípulos não é só ensinar a palavra de Deus, só pregar, só ministrar a palavra. Fazer discípulos com a autoridade que vem do Senhor para cumprirmos essa obra é ensinar a guardar. E tem uma grande diferença aqui. Ou ensinar a guardar, ou ensinar a obedecer, dependendo da tradução que você usa. Nós precisamos ajudar a nossa juventude a não só conhecer a palavra de Deus, mas conhecer a palavra para que ela transforme a sua vida. A palavra de Deus, ela tem que penetrar no coração de cada um de nós e transformar. Não há como se encontrar com o poder de Cristo e continuar vivendo da mesma maneira. Se a tua juventude, se as pessoas com quem você tem caminhado junto no discipulado não têm sido transformado pela palavra, talvez nós não estamos ensinando elas a guardar a palavra. Não quero dizer que isso é uma coisa que depende de nós. Ensinar, sim. Transmitir a palavra de uma maneira que transforme vida, sim. Mas quem realmente transforma é o Espírito Santo. Isso é uma verdade que não podemos negar. Mas agora nós temos uma tarefa que é mais do que transmitir conhecimento. É transmitir um conhecimento aplicado à vida dessa pessoa, exemplificado pela nossa própria vida, para que essa pessoa não só conheça a palavra, mas seja transformada por essa palavra. Por isso, nós somos desafiados a fazer discípulos, ensinando-os a guardar, a obedecer esses ensinamentos de Deus. E o poder para essa tarefa está lá no final do versículo, quando Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Para a tarefa do discipulado, nós temos a autoridade conferida do Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, o Rei que morreu, que veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, provou ser Deus, nos amou dessa maneira e agora Ele nos confere essa tarefa. Vão fazer discípulos de todas as nações. Como? Ensinando-os a guardar. Eles primeiro precisam conhecer essas boas novas de salvação, ouvir essas boas novas, mas essa boa nova precisa alcançar o coração deles. E aí nós temos essa autoridade, esse poder de Deus que está conosco. Essa obra não é feita sozinha. Então fazer discípulos não é uma obra só tua ou minha, mas é feita com o poder e com a presença do Deus Criador. Ok, então, resumo. Discipulado, por meio desse texto, é ensinar a pessoa que se tornou um discípulo a guardar, a obedecer a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. E isso não acontece daqui para aqui. É um processo. Lembra disso. Discipulado é um processo. É que nem você andar com um carro manual. Você coloca uma marcha, depois a outra, vai apanhando velocidade, vai mudando, terceira, quarta, quinta, até chegar lá na frente. O discipulado também. Talvez no início do discipulado, o seu jovem está na primeira marcha. Não adianta você querer pedir para ele, mete a quinta marcha para andar mais rápido na vida cristã. Não, ele está na primeira. Vai devagar. Acompanha, ensina ele como que ele precisa fazer, o que ele precisa fazer para colocar a segunda marcha agora. Tá bem? E outro texto agora que nós vamos ler juntos e vamos tentar aplicar sobre o discipulado. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele,
escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu gosto muito desse texto. É um texto muito especial sobre o discipulado. Agora, vamos pensar aqui, quais são as palavras que se repetem nesse versículo, no versículo 14. E ele chamou 12 para e para. Está vendo? O para aqui ele está repetido nesse versículo e ele nos diz o que acontece. Então, Jesus chamou os discípulos para duas coisas, dois verbos importantes: estar com ele e para enviar a pregar. Jesus conviveu com os discípulos talvez 1 ano e meio ou até mais, e somente depois disso ele escolheu 12, ele designou 12 como apóstolos. Você percebe no texto? Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, haviam mais do que 12 aqui. E a partir desse que ele chamou para estar com ele, escolheu 12. Então, Jesus estava caminhando com um grupo maior e desses ele escolheu 12 para estar mais perto, para viver a vida junto com eles. E ele chamou aqueles que ele quis. Então, o discipulado, não fique às vezes com medo de dizer assim, mas eu vou fazer discipulado com esse e não com aquele, porque Jesus também fez isso. Ele tinha uma multidão de discípulos, muitos discípulos, dos quais ele chamou aqueles que ele quis. Então não é errado isso, tá bem? Claro que é errado fazer acepção de pessoas, escolher porque aquele lá tem mais dinheiro do que o outro, porque aquele é filho do pastor e aquele outro não. Não é esse critério. Mas ele chamou a quem ele quis para estar junto com ele. Jesus chamou esses 12 para viver a vida comum. Ele ensinou esses 12 a orar. Ele ensinou esses 12 a pregar. Ele ensinou eles a assar um peixe na praia. Quantos peixes eles assaram juntos ali na praia. Quantos pães eles partiam e eles comiam. E ali, naquele momento, eles partilhavam sobre aquilo que aprenderam. Eles perguntavam para Jesus. Então, eles viveram juntos. A grande questão que nós vivemos hoje é como viver com alguém estando separado por causa do distanciamento. Nós temos medo de sair de casa, é normal, nós não queremos nos envolver com muitas pessoas, a gente morre de medo agora de um abraço, de um aperto de mão, a gente passa álcool o tempo todo, Encostou na pessoa, você passa álcool com aquele medo de ser contaminado pelo Covid. Como fazer isso? Como estar com as pessoas no momento de pandemia? Como eu falei, a gente pode orar por elas. Coloca no seu caderno de oração o nome de cada um dos seus discípulos, daquele que você está a acompanhar. Ora por eles todo dia. Manda uma mensagem, faz uma ligação. Procura manter um encontro semanal, virtual ou por telefone. Procura saber como que está a vida espiritual dessa pessoa. Nós podemos estar com as pessoas, mesmo distantes. Portanto, o discipulado é chamar alguém para caminhar junto, influenciar, ensinar, guiar e assim também preparar. Jesus chamou 12 para estar perto dele, mas desses ele também enviou com missões. Ele enviou para pregações e ele preparou essas pessoas. Então você percebe o modelo de Jesus, ele convive, ele prepara e ele envia. Esse é um grande padrão, um grande modelo para nós. Jesus falou lá em João 1,39, venham e verão. Então Jesus chama os discípulos, o modelo de Jesus é vinde e vede a minha vida. Então Jesus chamou aqueles homens para estar perto dele e eles viram quem era Jesus. Depois Jesus diz, vinde e siga-me. Lá em Mateus 4,19 disse, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Jesus também depois disse, vinde e ide, vão fazer discípulos. Reunindo os 12, Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 9, versículo 1 e 2. Então percebe que o modelo de Jesus é vinde e veja a minha vida.
Vinde, siga os meus passos. Agora, vinde e vá pregar a mensagem. Ele chama também os discípulos para vão, mas permaneçam nos meus mandamentos. Esse é o que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, Jesus falou. Então, discipulado é ensinar a guardar a palavra de Deus. Discipulado é caminhar junto, influenciar, guiar outras pessoas, preparar para a missão de Deus. E o outro texto que vamos estudar está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Versículo muito conhecido também, a Bíblia diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam idôneos ou capazes de ensinar a outros. Então, esse processo, esse versículo é muito interessante. Enquanto que Mateus, ele nos chama para ensinar a guardar a palavra a todas as pessoas, um novo convertido, aquele vizinho que ainda não conhece a Bíblia, ele nos ensina a fazer discípulos com aqueles novos. Agora, Timóteo recebe a orientação de Paulo de investir na vida de pessoas capazes, fiéis, que pudessem fazer o mesmo com outras pessoas. Então, primeira coisa, para discipular alguém, eu preciso primeiro estar forte, me fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Você não vai influenciar outras pessoas se você não estiver vivendo na palavra. Eu não posso levar ninguém a um lugar que eu nunca fui. Eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Então, se você quer fazer discípulos, você primeiro precisa estar forte na graça, conhecer a graça redentora de Jesus, conhecer essa palavra poderosa, viva e verdadeira. E assim você vai poder ser útil, assim você vai transbordar a palavra. E no momento em que as pessoas vierem até você, você não vai simplesmente dizer assim, então eu acho. Não. Uma vez eu vi. Não. Na televisão passou uma pregação. Não. A palavra de Deus diz assim, meu irmão. Você vai estar cheio da palavra. E ela vai transbordar em você. E é ela que é viva, poderosa, eficaz. É ela que é útil, que é inspirada por Deus, capaz de ensinar, corrigir, exortar. Não é você. Não é seus conselhos. Não é os seus pensamentos. Não é o seu conhecimento. Não, é a palavra. Fortifica-te na graça, conhecendo aquilo que Jesus fez por mim. E então transmite. Então eu preciso estar forte na graça de Deus, me fortificar, para que eu possa então transmitir. A quem? Timóteo vai nos dizer então, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Então, escolhe bem para ter mais resultados. Paulo está dizendo a Timóteo, escolhe pessoas fiéis. Discipula, ensina, prepara, capacita, porque elas vão ajudar você. Elas vão transmitir esse ensinamento a outro. É um multiplicar de discipuladores. Nós preparamos alguém para discipular outro. Eu discipulo e eu preparo ele discipula, prepara outro, ele discipula, prepara outro, e assim vai a multiplicação. E vai crescendo o número de pessoas. E o que eu vou ensinar? Aquilo que recebeu. Mateus, quando diz para fazer discípulos, então ele fala de um nível mais abrangente, inclui o novo convertido. Já aqui é quase que um treinamento de líderes, é um investimento na vida de pessoas maduras. Esse é o encorajamento de Paulo. E ele diz então, no decorrer desse mesmo versículo, versículos 3 a 6, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então eu tenho que estar disposto a sofrer. Então, em Timóteo, nós aprendemos que nós nos fortificamos nessa graça, nós transmitimos a homens fiéis aquilo que recebemos de Deus, da palavra, e nós estamos dispostos a sofrer. Discipulado é realmente sofrer, é abrir mão da sua vontade, da sua vida, dos seus recursos, é gastar megas, é gastar crédito ligando, mandando mensagem, fazendo uma videochamada, ligando pelo WhatsApp. Eu gasto,
gasto tempo, gasto recursos. E é isso mesmo. Para discipular, eu tenho que estar disposto a abrir mão, a sofrer, a pagar o preço. E ele usa 3 exemplos ali. Ele fala do soldado, ele usa o atleta e ele fala do lavrador. 3 exemplos muito conhecidos por todos nós. O soldado, o foco dele é agradar a Deus. O atleta, ele vive, compete de acordo com as regras, com a ética de vida. E o lavrador, ele desfruta dos direitos do seu trabalho. Então, eu estou disposto a me entregar, a desfrutar daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém por meio da minha vida. E ele termina o versículo 7 e 8 do capítulo 3 de 2 Timóteo, dizendo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Então pensa bem, o Senhor vai dar essa compreensão. Reflita no que estou dizendo, Paulo fala a Timóteo. Pensa bem, avalia tudo isso que eu estou falando e o Senhor vai dar a compreensão necessária. Portanto, de acordo com esse texto, discipulado é estar crescendo no relacionamento com Deus. É investir na pessoa certa para que ela multiplique e dê mais frutos. Lembrando que tem um preço a se pagar, mas que o Senhor vai dar compreensão, a capacidade, os recursos necessários para que a gente invista em outras pessoas. Isso é discipulado. Não é só um curso, não é só um estudo, não é só uma amizade, não é só um programa e não é só para pastores e missionários. Como nós vimos, discipulado é algo para todo crente. Aquilo que você recebeu, você precisa transmitir a outros. Você precisa agora caminhar junto com outras pessoas. Estamos sendo desafiados nessa minissérie a entrar na caminhada do discipulado. Investir em vidas, buscando ao Senhor, sendo um exemplo para outras pessoas e derramando a nossa vida na vida de outros. Vale a pena, meu irmão? Vale a pena. Todo esforço, todo sacrifício. E nesse tempo de pandemia, não podemos estar nos cultos com outras pessoas necessariamente. Precisamos aprender a buscar ao Deus da palavra e Ele nos deixou esse recurso. Nós precisamos agora aprender a ser igreja no momento em que nós não podemos nos reunir. Eu não estou defendendo que nós não precisamos de igreja, muito pelo contrário, a Bíblia fala em Hebreus 10, 25 que não podemos deixar de congregar, porque isto afasta as pessoas de Deus. O congregar é um momento único e especial, é algo que Deus preparou para o povo dele. Mas num momento como esse, em que somos privados dessa reunião, nós precisamos aprender a caminhar com outras pessoas de outras maneiras. Então eu desafio você a pensar: quem eu quero investir neste ano? Se você é um líder de jovens, pensa: quem eu vou influenciar durante esse ano? Quantas pessoas eu quero caminhar junto? Com quantas pessoas eu quero me envolver, derramar a minha vida para andar com essas pessoas? E começa a orar por elas. Põe o nome delas no seu caderno. Começa a mandar mensagens, mandar textos bíblicos, talvez um link de uma pregação, talvez gravar algumas mensagens. Procura, talvez se você tem condições, se você tem boa internet, um celular capaz, procura fazer um grupo de encontro. Faz o teu grupo e ali vocês podem ouvir uma pregação. Nós, como o missionário falou na mensagem anterior, nós temos vários recursos disponíveis para você. Ouça aquela pregação juntos e depois prepare algumas perguntas para conversa e aplicação. É algo simples, algo pequeno que pode ser feito. Talvez você pode ler um livro junto com alguém. Hoje em dia tem muitos livros disponíveis na internet, você pode fazer isso também. Você pode fazer uma chamada uma vez por semana, coloca lá o número 1, dá para até fazer uma vez por dia. Em uma semana você vai gastar aí 50 meticais, você vai ter 1 hora com cada pessoa. Se você tem megas, faz aquela ligação no WhatsApp em grupo, ou videochamada, se você tem condições. Tem muitos recursos.
Se você vive perto de alguém, vai lá visitar, senta longe um do outro e os dois podem partilhar. Nós temos diversos materiais também disponíveis aqui no escritório em Inhambane, em Maputo e Boane, em que você pode adquirir para fazer discipulado com novos convertidos, com pessoas mais maduras, com aqueles que já estão no nível mais avançado. Então não falta recursos, nós temos a palavra, nós temos o poder de Deus, nós temos a capacidade que vem do alto. Tudo que depende de nós é estar disposto a investir na vida de outras pessoas. Topa esse desafio? Vamos começar então. Resumindo, discipulado é ensinar a pessoa a guardar a palavra, é chamar alguém para caminhar junto, é influenciar, é guiar, é preparar essa pessoa. É crescer no seu relacionamento com Deus, é investir na pessoa certa para multiplicar discipuladores. Nós temos a ajuda do Senhor por meio do seu Espírito, temos o poder da palavra e temos a sabedoria que vem do alto. Essa obra é de Deus, então faça essa obra, mas não sozinho, com a ajuda de Deus, investindo em outras pessoas. Dependa de Deus e invista em pessoas. Deus abençoe.